Histórias para adulto dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais minhas, narradas por mim, com o intuito de te fazer dormir. Eu sou o Gabs e eu sou a sua nova companhia de 2025, de todas as noites. E tem episódio novo toda semana. Eu tô preparando 2 episódios por semana. Mas por enquanto, eu tô só organizando isso. Eu quero saber quem aí de você quer 2 episódios por semana. Quanto mais comentários tiver, mais rápido eu trago esse projeto pra cá. Mas também, quando começar, não para mais. A gente vai estar mais juntinho ainda. Mais juntinho que 2024. Não esquece de comentar. Não esquece de seguir o podcast. E avaliar também. Isso ajuda muito. Estaremos juntos. Vai ser um grande prazer. E o episódio começa logo depois de um breve comercial. Até logo. Vamos lá. Eu quero saber quem daqui é apaixonado por ficção científica, pois a história de hoje é sobre isso. Mas antes de eu começar, vamos fechar os olhos. Feche os olhos e respire profundamente. Expira. Mais uma vez. Expira. Mais uma vez. Expira. Mais uma vez. Expira. Sinta que todos os músculos do seu corpo estão desligando. O seu braço fica mais pesado. A sua cabeça fica afundada no travesseiro. A sua barriga, as suas costas começam a derreter na cama. E por fim as suas pernas se entregam. E você finalmente se sente formigado. O sono está chegando. Respira mais uma vez. Expira. Mais uma vez, profundo. Mais uma vez. Última vez. A Fenda de Juno. Parque Nacional de Denali, Alasca, 12 de novembro de 2025. Uma imensidão de florestas negras e densas, montanhas cobertas de neve e lagos cristalinos. Uma paisagem que parecia intocada pelo tempo e espaço. O inverno se aproximava mais uma vez de um dos lugares mais inóspitos do mundo. Denali, cada vez mais, se transformara em uma terra de gelo e silêncio, iluminada somente pela tímida aurora boreal que dança ao lado norte do céu. É no Parque Nacional de Denali onde está a Estação Juno, a estação de pesquisa geomagnética responsável pela captação de dados de campo magnético terrestre em contato com partículas solares. O nome Juno foi escolhido em homenagem à deusa romana que supervisionava os céus, assim como Juno, a estação. A estação é modesta, cabanas de madeira interligadas por passarelas cobertas de lona branca,
e uma pequena torre meteorológica no lado esquerdo. E há um hangar que abriga alguns equipamentos científicos importantes. No inverno, por conta do seu rigor, uma equipe reduzida se mantém responsável pelo funcionamento de toda a base. James, Sun e Dr. Oliver são 3 de uma equipe reduzida. E ficarão na base até março, fim da temporada de auroras. E não podemos esquecer jamais de Artemis, a inteligência artificial da estação. Ela será importante. Tudo parecia normal em Juno, tão monótono quanto um domingo que parece se estender durante a semana toda, 24 horas por dia. Já se passaram das 8 da noite e Sam finaliza seus compromissos e se prepara para dormir mais cedo. James e Dr. Oliver fazem hora extra na análise de alguns dados alterados da torre meteorológica. Até que, às 8h45, um terremoto inesperado atinge Juno. Um terremoto leve e curto, nada preocupante, mas que chamou a atenção. Porém, ao checar o sismógrafo, Dr. Oliver leva um grande susto. 9,7 na escala Richter. Um registro extremamente alto e incomum, principalmente pelo pequeno tremor que foi sentido. Ao acreditar que se tratava de algum erro, Dr. Oliver enviou os registros para a base principal nos Estados Unidos e pediu uma dupla checagem. Sam, despreocupado, voltou a dormir. Às 10h45, a base principal comunicou os rapazes. 9,7. Confirmando os dados, foi nesse exato momento que bases do mundo inteiro apontaram os olhares para Denali. Uma escala deste tamanho deveria ter causado um estrago imenso. Porém, ao dar retorno aos chamados dessas bases, Dr. Oliver insistiu que nada passou de um pequeno tremor e que não havia nada para se preocupar. Tudo parecia estar plenamente bem. Mas assim que a manhã surgisse e o céu não tivesse tão escuro, a equipe procuraria por possíveis danos e sinais de terremoto aos arredores de Juno. A manhã chegou. O céu não se fazia mais tão escuro. A neve ainda estava baixa e o vento brando. James dirigiu o 4x4 da base enquanto Sam e Dr. Oliver procuravam pela janela, vidrados, qualquer sinal dos abalos. Até que, alguns metros depois, o próprio James encontra um desfiladeiro em uma área que antes estava coberta de neve. Eles param o carro próximo da área, coletam alguns equipamentos e se aproximam. Ao chegarem perto do abalo, se espantam. Há uma fenda perfeitamente simétrica no solo, com bordas que emitem um brilho fraco, como se estivessem aquecidas por dentro. Se espantam. Uma fenda de gelo, mas que emite calor. Um calor que não derrete um gelo, e um gelo que não esfria o calor. Eu nunca vi nada parecido assim, disse Sam, procurando alguma explicação plausível para a fenda. Calma, responde o Dr. Oliver. Precisamos unir todas as nossas referências e consultar as bases da Groenlândia. É possível que saibam algo a mais. James, busque a Artemis. James, então, atendendo aos pedidos de Dr. Oliver, foi atrás de Artemis, a inteligência artificial. Ao chegar lá, deixou Artemis na mão de Dr. Oliver. No entanto, ao instalar o equipamento para estudar a anomalia, eles captam um sinal de rádio pulsante que se repete a cada 17 segundos. Não era preciso uma inteligência artificial para entender que algo estranho estava acontecendo ali. Muito estranho. Sam, James e Dr. Oliver
não escondiam seus rostos confusos e inoperantes, enquanto Artemis parecia trabalhar. Artemis era uma inteligência artificial desenvolvida a segredo de Estado. Em seu sistema eram armazenados dados jamais imaginados pelo homem comum. Sua existência se restringia à base de estudos remotos e grandes missões, assim como a Estação Juno. Foi consultando sua base de dados infinita que Artemis, com um impressionante tempo de processamento, foi capaz de afirmar: trata-se de uma comunicação binária, primitiva, um enigma que segue as leis do universo, mas que desafiam as leis da física conhecidas pelo homem. Trata-se de uma forma de comunicação não humana. O que a Fenda quer comunicar? Pergunta James. Artemis então responde: não há como saber ainda. É preciso esperar a ação do tempo. Confusos, desafiados, a equipe resolve voltar para a estação sem respostas. No caminho, um silêncio absoluto, tanto para pensar, pouco para ser dito. Ao chegar em Juno, sentam no laboratório, olhares perdidos e distantes, uma forte sensação de negação. Aqueles profissionais se depararam com um mistério que colocaria em xeque toda a sua forma de sintetizar a vida, o universo. A Tech-San resolve quebrar o silêncio. Precisamos saber se vamos pedir ajuda à base principal ou se seguimos os próximos dias investigando em segredo. A moça fica sem respostas de ninguém. Dr. Oliver chama atenção. Oi, ele diz. Diga algo, ela falou. Então o Dr. Oliver responde: Sam, não podemos dizer nada a eles. Nada. Estamos diante do desconhecido. Precisamos de cautela. Eles vão querer esconder isso de nós, assim como escondem tantas outras coisas. James e Sam se olham, como quem descobre um segredo novo. Mas não dizem nada, só pensam. Tantas coisas escondidas. Até que ambos sentem mais um abalo sísmico, um pouco mais forte dessa vez. Apesar do susto, nada grande. Mas não é o que o sismógrafo parece informar. 10,2 na escala Richter. Vários sinais são emitidos para a base Juno, com extrema preocupação do mundo inteiro. Nunca houve um registro tão alto na história do mundo. Só pode ser um erro, Dr. Oliver diz, cético. A base principal emite um chamado e James atende. Senhor James, está tudo bem? Há um registro de 10,2 na escala Richter para a região. Cremos se tratar de um engano. Sentimos um tremor leviano, mas nada a se preocupar, diz James, que prontamente desliga a operação. Precisamos retornar à Fenda, diz o doutor. E assim, atordoados, retornam ao desfiladeiro. Ao chegar lá, ele está ainda maior. Tão grande quanto sequer poderiam enxergar o seu fim, pois havia uma névoa densa no ar. Ao se aproximar da fenda, encontram mais camadas perfeitamente simétricas, um desenho desumano, algo para além da natureza. O trio aproxima os equipamentos, aproxima Artemis, coletam alguns dados e mais uma vez oscilações idênticas emitidas a cada 17 segundos, semelhantes aos dados coletados da primeira vez. Artemis foi acionada para compreender a comunicação da fenda, mas desta vez, para surpresa de todos, ela decodificou uma frase inteira. Nossa realidade caindo, nossa realidade caindo. Artemis completa. Uma comunicação como esta só é possível em diferentes pontos do espaço-tempo. É preciso que o futuro e o passado se encontrem e complementem a sentença. Um único ponto não diz nada.
apenas a junção de dois pontos, provando que não há nada além do presente, provando que só o presente existe. Nossa realidade caindo, nossa realidade caindo. Diferentes pontos no espaço-tempo, Sam questiona. Se Artemis estiver correta, cada abalo sísmico representa um movimento na malha multidimensional. Artemis, como podemos nos comunicar pela fenda? Dr. Oliver pergunta. Artemis responde. É preciso que se diga o que se há para dizer. Ambos se olham. A resposta parecia vaga e óbvia. Seria tão simples assim, diz James. A ação pode ser simples, Sr. James, mas o conhecimento desta fenda não é de todos. É de poucos, diz Artemis. Confusos, resolvem não agir. Tampouco tenho o que dizer. O trio então resolve voltar para a base, dispostos a descansarem de um dia exaustivo. Até que no meio do caminho mais um tremor, mas desta vez o abalo é extremamente expressivo, deixando uma poeira de neve densa no ar, onde não é possível enxergar nem um palmo sobre sua face. James resolve recuar, o mais próximo possível do que imaginar o caminho de volta a Juno com o 4x4. Ali esperaram algum tempo até que a névoa foi se dissipando. James, volte à base, estamos exaustos. Amanhã voltamos para o desfiladeiro, ordena Dr. Oliver. E assim o trio volta à base, que está intacta, sem um único sinal do forte terremoto que sentiram. A esta altura, o cético trio de cientistas já não sabiam mais mensurar o que vinham pela frente. Apenas estavam cientes de que nada daquilo fazia sentido e poderia ser explicado. A noite avançou, a madrugada seguiu horas e horas. Sam, James e Dr. Oliver descansaram profundamente. Tão profundo quanto há dias não faziam. Mas ao se aproximar das 10 da manhã, Dr. Oliver acordou e ao perceber que se encontrava só, pegou o carro e sozinho foi ao desfiladeiro com Artemis. Ao chegar lá, a fenda não havia apenas se expandido, mas dobrado de tamanho. Os pulsos que antes eram de 17 em 17 segundos, agora tinham intervalos variados. É como um código, ele diz. Artemis complementa. Um código Morse. Ao perceber se tratar de um código comum, como o código Morse, Dr. Oliver responde. Nós. No passo que a fenda responde de volta, nós. Dr. Oliver então sinaliza humanos. A fenda responde humanos. Artemis diz, continue e pergunte quem são. Quem são vocês? Sinaliza Dr. Oliver. A fenda responde, somos vocês. Nossa realidade ruindo. Um silêncio se instaurou, até que Oliver pergunta, qual é o seu nome? E a resposta, Oliver. Sou Oliver. Haverá um quarto abalo sísmico. A terra começou a tremer. Desta vez, tão forte como nunca.